A gente tem, graças a Deus, uns planos bacanas para a gente. Pastor Carlos mesmo serve dele. Ele estará ministrando aí. Eu acredito que ele vai deixar uns minutos para nós, é um homem sábio. Curve sua cabeça, e aqui, Diácono, nosso irmão Rafael. Logo após essa palavra, com calma, a gente estará fazendo as apresentações e dando continuidade. Amém. Salve nosso Papai do Senhor. Amém. Vamos orar pelo tempo dessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está o teu filho, o teu servo, Senhor Jesus, a qual o Senhor já tem ministrado a palavra ao coração do teu filho, Pai. Sabemos que estamos aqui para te adorar, para te enaltecer o teu nome, e por isso te pedimos, Jesus, fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco, ó Pai. Nos ajude a aprender conforme a tua palavra manda, e assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a graça para todos. Amém. Hoje parece que o pastor chegou com o propósito de chamar pessoas todas assim, de repente. O Senhor vai bem, não bate no diabo. Porque eu não estou sabendo que eu ia ministrar hoje. É mesmo. Louva a Deus pela sua vida. Mas nós estamos aqui para servir e devemos servir como bons soldados. Né? Amém, pastor. O soldado tem que estar preparado para o momento da buzina, da sirene, se levantar e combater. Né? Aleluia. Amém. É sempre uma honra estar aqui e eu me cobro, porque tem um tempinho que eu não tenho, na verdade, eu me cobro devido ao trabalho, devido a uma série de situações que surgiram e a gente tem compromissos e até um tempo atrás eu estava fazendo um serviço para um irmão que estava do outro lado do mundo, então quando lá é dia que é noite, então bagunça tudo, né? Então é muito difícil, então a gente acaba cansando bastante, não tem hora certa, né? O pastor disse uma coisa aqui bem interessante e eu também vivo isso, que é a oportunidade, né, de almoçar em casa, tomar um café da manhã em casa, jantar em casa. Quando eu estava conversando com a minha esposa, eu falei para a minha esposa assim, descansar para mim é salário. As pessoas pensam que salário é apenas dinheiro, não, descansar também é salário. E é um ótimo salário, um excelente, eu acredito que até o melhor. Então nós temos que aproveitar cada oportunidade que tivermos de estarmos com a nossa família, não é? E não somente a nossa família em casa, mas também com a nossa família na igreja. Então sempre é importante estarmos na igreja. É por isso que nós devemos sempre nos cobrar da nossa frequência, da nossa assiduidade, e sempre estar na igreja servindo ao Senhor. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido, mas é uma palavra muito direta para os irmãos essa noite. Veja comigo os Salmos de número 92. Veja aí comigo, Salmos de número 92. Olha que interessante que o Senhor fala conosco aqui. Salmo de número 92. Diz o seguinte, veja só. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Não sei se eu já contei aqui, mas vou contar novamente, se já contei. Eu gosto de ler bastante. Eu leio muito. Gosto de ler. E tem um livro, que se os irmãos quiserem depois pesquisar, comprar para ler, e aprender um pouquinho mais de história, que tem o seguinte título: Enterrem meu coração na curva do rio.
um nome estranho para o livro, não é? Enterre meu coração na curva, pesquise na internet como esse livro, ele conta a história real, verdadeira, que aconteceu de fato, de um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos e os índios nativos que já viviam nos Estados Unidos. Havia um conflito e nesse conflito, para que tivesse um pouco de paz na região, o governo dos Estados Unidos cedeu aos índios uma grande parte do território para que os índios pudessem viver em paz, sem conflito com os Estados Unidos da América, que estavam se formando. Isso se deu na década de 1860, tem muito tempo. Preste bem atenção, porque se nós não prestarmos atenção, a equação vai dar errado. Depois não adianta reclamar com o professor que não explicou direito. Só que em um dado momento, numa das andanças, os Estados Unidos estava vivendo próximo à Guerra Civil, um general jovem e muito destemido estava passando na região de Montana, que era uma região que foi dada aos índios, e ao passar na região de Montana, descobriu que na região havia muito ouro, muita riqueza, muitos minérios na região. E esse general chegou ao presidente dos Estados Unidos e disse: olha, sabe aquela região que vocês deram para os índios? Sabe aquela região que vocês cederam para os índios? Então, eu estava passando por lá e descobri que a região tinha muito ouro, tem muito ouro, é muito rica aquela região. Eu aconselho o senhor ir lá, tentar de algum modo negociar com os índios e tomar a terra de volta. E o presidente foi fazer isso. Escreveu documentos, pedindo para os índios, para que os índios devolvessem a terra para o governo dos Estados Unidos. Mas os índios disseram: não, vocês não nos deram a terra, não nos cedeu a terra, por que agora vocês querem a terra de volta? Vocês têm o país todo, nós temos uma faixa de terra no país, e vocês querem de volta? Nós não vamos dar para vocês. E aí o general chegou no presidente novamente e disse: olha, já que eles não vão ceder a terra novamente, se o senhor me autorizar a invadir a terra e tomar a terra, expulsar os índios da região, se o senhor me autorizar a fazer isso, a gente pode ter a terra novamente. E o presidente foi lá e autorizou ao exército dos Estados Unidos lutar contra os índios, restabelecer um novo conflito e assim conquistar aquilo que um dia foi dado para os índios. Chegou no belo dia, preste bem atenção que isso aqui não é conto de fada, não é coisa que não existe. Chegou no belo dia, o dia do conflito, os dois líderes dos índios, os índios tinham dois líderes, e os nomes dos índios eram tanto engraçados, né? Inclusive, tem até alguns desenhos animados que falam desses índios, né? Que era o touro sentado e o cavalo louco, né? O nome dos índios, nomes deles mesmo. E cavalo louco e touro sentado elaboraram uma estratégia e disseram: olha, se eles nos atacarem, nós sabemos como lidar. Só que quando a gente olha os índios, imagine você, pense comigo. Nós, infelizmente,
em algum momento da nossa vida, ou a vida toda, gostamos de julgar muito pela aparência, né? Então você observa o exército dos Estados Unidos e um bando de índios montado a cavalo, não tem condição. As aparências, né? Não tem condição. É igual na Guerra do Vietnã, não é verdade? 100 anos depois, na década de 60, né? Quem diria que os vietnamitas iriam ganhar os Estados Unidos? Impossível. E não ganharam. Então nós vamos muito pela aparência, né? Mas não significa que devemos deixar de ser prudentes, porque às vezes a aparência ela diz muito. Chegou no belo dia, o general deu a voz para os soldados atacarem os índios. E os soldados dos Estados Unidos atacaram os índios. E conclusão da história: os índios, que ninguém dava nada, que não tinha aparência de nada, por incrível que pareça, derrotou o exército dos Estados Unidos. Ou seja, os índios venceram os Estados Unidos. E os Estados Unidos não conseguiram recuperar a terra. E aí eu fui, como eu disse, a gente gosta de ler, a gente gosta de pesquisar e saber o porquê. Né? Porque tudo tem uma explicação dentro desse mundo, tudo tem uma explicação. O problema é que nós somos preguiçosos. A gente não quer saber de nada, a gente gosta das coisas práticas. A gente gosta de coisas simples, para ontem. Ninguém quer pagar preço. Eu acho que a gente só paga o preço das coisas que a gente compra porque é obrigado, né? Senão nós já vai pegar de graça, né? Ninguém gosta de pagar preço. Aí eu fui descobrir o porquê os índios ganharam no exército. Porque não tem lógica. Como que um bando de índio ia ganhar de um exército treinado? Como? Tem que ter uma explicação. E aí eu fui estudar e descobri que, por isso que eu recomendei o livro no início, descobri que os índios ganharam por conta de uma coisa, pastor João. Uma única coisa fez os índios ganharem do exército. Sabe o quê? A arma. Porque a gente foi estudar e foi pesquisar, inclusive eu fui até pesquisar quantos tiros cada arma disparava por minuto. E o exército dos Estados Unidos usava um tipo de arma. E os índios no combate usam um outro tipo de arma. A arma que os Estados Unidos usavam era um rifle conhecido como rifle Springfield. E a arma que os índios usaram era um outro rifle conhecido como Winchester. O rifle Springfield é um rifle de tiro único. Você dispara e carrega de novo. Dispara, carrega de novo. Dispara, carrega de novo. Já o rifle que os índios usavam não precisava disso. Você conseguia ter uma sequência de disparo antes de carregar. E aí teve um teste que eu descobri, um vídeo em inglês, e descobri que um rapaz fez um teste usando os dois rifles e quantos disparos cada rifle dava por minuto. E o rifle que o exército usava, eles conseguiam dar 7 disparos por minuto. Enquanto o rifle que os índios usavam dava 22 disparos por minuto. Enquanto o exército dava 7 disparos, os índios davam 22. 7, 22. 7, 22. Se a gente for colocar 7 para 1, não é? Em compensação, do outro lado era 22 para 1. Sabe o que significa isso, irmãos? Que na vida nós temos que aprender, ter sabedoria para usar a arma certa. Será que nós estamos usando a arma certa? A ferramenta que Deus colocou na sua mão, será que você está usando de forma certa? Será que nós estamos sendo assertivos com relação à ferramenta ideal para que a gente possa vencer o nosso adversário? Aleluia. O que o salmista nos diz aqui? Que bom é o quê?
Bom é louvar ao Senhor. Cantar louvores ao Senhor. Quando eu adoro, quando eu emito louvores, quando eu canto louvores, eu estou fazendo uso da melhor e maior ferramenta que o cristão tem. Porque quando Deus ele cria o homem, Ele não cria o homem para orar. Quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem para jejuar. Quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem para ler a sua palavra, que nem existia ali. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para quê? Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para quê? Se não é para orar, se não é para jejuar, se não é para ler, então para que Deus criou o homem? A resposta está na própria pergunta. Para adorar. Nós somos criados por Deus para adorar. E quando eu sei, olha, nós já estamos aprendendo aqui, irmãos. Não tem segredo, irmãos. Vamos parar, o pastor João me dá a liberdade de falar, vamos parar de misticismo, dessas loucuras cristãs que existem por aí, de campanhas que não levam a nada, de palavras que não levam a lugar algum, de costumes, de sincretismo religioso que não leva a lugar algum, a não ser uma manipulação em massa. Hoje nós estamos tendo mais uma vez a oportunidade de aprender que a maior ferramenta que nós temos em nossas mãos, e usando essa ferramenta vamos vencer todas as batalhas da nossa vida, que é a adoração. A partir do momento que eu sei qual é a ferramenta, basta agora eu usar essa ferramenta. Quando eu adoro ao Senhor, Aleluia. Quando eu adoro ao Senhor, eu lembro do que Davi disse, né? Ele diz, olha, eleva os meus olhos para o monte. Aleluia. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem. Quando ele fala, eleva os meus olhos para o monte, o que significa? Que ele elevava os olhos para o Monte Everest? Para o Aconcagua? Para a Cordilheira dos Andes? Quando ele está falando, eleva os meus olhos para os montes, ele está dizendo, eleva os meus olhos para os problemas. Monte significa problema. Quando eu olho para os meus problemas, eu penso comigo, quem me livrará desses problemas? Aí eu respondo para mim mesmo, não, já sei, o Senhor me livrará. É só ler direitinho. Maravilha. E quando eu falo adorar, não estou falando cantar não, viu? Porque quando eu retiro de mim a natureza pecaminosa, eu adoro. Quando eu lanço fora o pecado, eu adoro. Quando eu largo os vícios, eu adoro. Quando eu deixo as práticas pecaminosas, eu adoro. Quando eu policio a minha boca, eu adoro. Quando eu olho para o mal e me desvio do mal, eu adoro. Quando eu sei a ferramenta certa, nós já sabemos aqui, já aprendemos. Não precisou pagar um cachê exorbitante não para aprender. Tu és lindo. Nós temos a ferramenta certa. A ferramenta certa. Aleluia. Não existe malabarismo. Eu às vezes já falei aqui, né, pastor? Às vezes não precisamos nem pregar, é só ler. Às vezes se a gente lê e fechar e descer, já pregamos. Sim, meu Deus. Então, se os índios lá descobriram a arma certa, usaram a arma certa e venceram um exército maior, e nós? Bendito seja o teu nome. E nós, que sabemos da arma certa, que é a adoração, vamos começar a usar também essa arma? Vamos deixá-la enferrujar? Aleluia. Vamos deixá-la de lado? Quantas pessoas jejuam, mas não abrem a boca para agradecer a Deus? Quantas pessoas oram, mas não abrem a boca para ir diante com o Senhor? Quantas pessoas estudam tanto, tem uma estante cheia de livros,
mas não conseguem reconhecer que tudo provém de Deus. Como as pessoas não são assim? Quando eu adoro ao Senhor, tudo aquilo que está vindo contra mim, o Senhor ele entra na frente e cumpre-se a sua palavra, né? Que Ele coloca ao redor daqueles que amam os seus anjos, para que ao andar não tropece com a pedra e caia. Quando eu adoro o Deus verdadeiro, quando eu adoro o Senhor real, quando eu adoro aquele que é único, eu posso até tropeçar, mas mesmo que caia, como diz a palavra, não ficará prostrado, porque maior é o que está conosco do que o que está ali fora. Eu não vou ser muito extenso, eu fico por aqui com a palavra, pastor. Que Deus abençoe os irmãos e fique com essa reflexão. Medite nessa reflexão, e os que se interessarem, depois pesquise o livro e compre para ler. Aí depois vai falar, realmente, aquele irmãozinho lá, ele falou uma coisa que é verdade mesmo. Eu sei que era conversa fiada, mas não. Aconteceu mesmo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Precisamos compreender essa colocação, né? A arma foi dada a cada um de nós. Agora a gente precisa dedicar um carinho a saber usar a arma. Bem, eu quero convidar aqui à frente a nossa irmã Sandra, juntamente. Isso, vem aqui.